A crise do coronavírus motivou uma nova onda de brigas entre familiares. Familiares que não votaram em Bolsonaro, acusando, considerando os familiares que votaram, familiares e amigos, os familiares que votaram em Bolsonaro, como grandes responsáveis pelo que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo a atitude do presidente da República é absolutamente inaceitável. Ele vai contra o mundo inteiro, vai contra todos os chefes de governo que têm um mínimo de racionalidade, vai contra as empresas, as grandes empresas brasileiras, vai contra os governadores, vai contra os prefeitos. É óbvio que quando uma pessoa está de um lado e todos os demais estão do outro, é muito difícil você imaginar que essa pessoa que está sozinha, ou praticamente sozinha, tem lá o presidente da Bielorrússia, fazendo as mesmas coisas que o Bolsonaro, mas essa pessoa sozinha, ela esteja certa e as outras totalmente erradas, né? Ao contrário, o que é mais provável, né? Então, Bolsonaro está tendo um papel absolutamente abjeto nessa crise do coronavírus. E aí esses familiares criticam aqueles que eles conhecem, que sabem que votaram em Bolsonaro, dizendo, olha, tudo isso que está acontecendo hoje, o responsável é você. Eu vejo, o fenômeno político é mais complexo do que isso. Tá? Eu acho que esse tipo de abordagem é uma abordagem que não ajuda a trazer uma parcela importante do eleitorado de Bolsonaro para o mundo da racionalidade, que é possível, tá? Eu vou explicar por quê. Não ajuda o convívio entre as pessoas. Eu tenho amigos, conhecidos, pessoas, inclusive com as quais eu me associo para diversas atividades, que votaram em Bolsonaro e eu respeito, né? Eu tenho um objetivo comum com essas pessoas aqui. Esse objetivo comum prepondera acerca das preferências eleitorais, prepondera sobre mais importante do que as preferências eleitorais. Mas pensando só em termos de ciência política, tá? Os eleitores são os responsáveis finais pela eleição de uma determinada figura, porque lá no dia da eleição eles depositam o voto, eles votam naquela figura. Então, nesse aspecto, eles são os responsáveis finais. Mas a eleição de Bolsonaro, do ponto de vista da ciência política, ocorreu como um acidente aéreo, né? Um acidente aéreo, os especialistas dizem, né, tem que ocorrer 7 ou 8 coisas, determinado número de coisas erradas em sequência para que resulte num acidente, né? Porque existem muitas maneiras de bloquear o acidente. Pode acontecer 3 coisas erradas, se a seguinte for certa, não acontece o acidente. Então, o eleitor é o último nessa cadeia de eventos que levou o Bolsonaro a ser eleito. Eu diria que na cadeia de eventos não é o eleitor o mais importante fator. O fator mais importante nessa cadeia de eventos que permitiu que Bolsonaro fosse presidente da República foi o sistema político. O nosso sistema político é permissivo. Ele permite que qualquer um seja candidato num falso democratismo. Então ele permitiu que um deputado obscuro do baixo clero se apossasse de um partido político absolutamente irrelevante. Dado esse partido político, ele pôde ter acesso a recursos de campanha, a tempo de TV, a acesso em debate. Então tem dois lados fundamentais da chegada de alguém à presidência da República. O lado da oferta, o sistema político oferece ao eleitorado alguns candidatos, e o lado da procura, o lado da demanda. O eleitorado diz, eu quero esse, não quero aquele. O lado da oferta é um lado que é coordenado por meia dúzia de políticos de alto clero. Digamos que sejam 30, 40 políticos de alto clero. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, que há anos atrás derrubou a cláusula de barreira. Esses são os grandes responsáveis pela eleição de Bolsonaro. Os ministros do Supremo que então derrubaram a cláusula de barreira, os nossos parlamentares que desdenharam da necessidade da redução do número de partidos. Se no Brasil houvesse 4, 5, 6 grandes partidos, muito dificilmente Bolsonaro seria o escolhido de um desses 6 grandes partidos, porque haveria nesses partidos
políticos melhores e mais bem qualificados do que Bolsonaro. Então o sistema político cometeu o principal erro, que foi o erro de ofertar uma figura muito desqualificada. No Brasil existem centenas de políticos que poderiam representar exatamente o que Bolsonaro representou na eleição, só que muito mais qualificados do que Bolsonaro. Então, antes de pensar que o seu parente foi o responsável, pense que se ele teve responsabilidade, ele foi um de 100 milhões de eleitores, vamos lá, 57 milhões de eleitores votaram em Bolsonaro. Então ele foi um de 57, ele não teria feito a menor diferença na eleição de Bolsonaro. Agora o sistema político, ao ofertá-lo para o eleitorado, ao permitir que alguém com essa baixíssima qualificação, um deputadinho de baixo clero fosse candidato, o sistema político falhou de maneira grave. Bom, mas vamos ao eleitor. Quais as motivações do eleitor ao escolher Bolsonaro? A primeira coisa importante da política. Quando você escolhe alguém por um motivo, quando você vai lá, o eleitor, vamos supor, o sistema oferta e o eleitor compra, né? O eleitor demanda. Né? Então, quanto mais votos ele tem, mais comprado ele foi pelo eleitorado. Aí ele chega lá e ganha a eleição. Então, para o eleitor, quando o eleitor compra alguma coisa na política, ele compra o pacote completo. Ele escolheu o Bolsonaro por causa de um ou dois motivos, mas vem com o Bolsonaro tudo o que ele representa. É sempre assim na política. Na economia não é assim. Na economia você pode entrar numa lanchonete, você pode escolher um hambúrguer e uma Coca-Cola. Alguém que está contigo pode escolher também um hambúrguer e um guaraná. Uma outra pessoa pode escolher um guaraná e um misto quente. E assim vai. Na economia, no consumo, é tudo partidinho. Você pode escolher cada coisa. Na política isso não existe. Você compra o pacote vem junto. As pessoas votaram em Fernando Henrique em 94 porque ele combateu a inflação. No pacote veio junto o quê? Privatizações. É assim que é a política no Brasil e em todo lugar do mundo. Então o que Bolsonaro representava? E aí cabe, entre no site do Datafolha, é muito fácil, pegue a data do segundo turno da eleição de 2018 e a última pesquisa antes do segundo turno. Está lá, o eleitor, ele perguntou por que vai votar em Bolsonaro? A pesquisa do Datafolha pergunta. E as pessoas dizem, para mudar, porque eu não quero que o PT volte, por conta da segurança. Então, segurança pública ou opção. Então, basicamente, foram essas as razões. A razão é o seguinte, quem é o cara que não é do sistema, ou quem é o cara que é menos do sistema? Só um deputado, não é tão de dentro do sistema como o PT, PSDB e PMDB. Esse aí, então eu voto e ponho ele lá. Aí comprou o pacote, veio tudo junto. O eleitor não sabia que era tudo junto. Não adianta você imaginar que todos os eleitores sabem todos os detalhes de todos os candidatos. Isso não existe. Isso não existe. Eles sabiam das agressões de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, como ele tratou a deputada Maria do Rosário. Não, as pessoas não sabem. E muitos que têm acesso a essa informação dizem, não, mas ele não vai fazer isso como presidente. Por que ele diz isso? Isso é um mecanismo cognitivo de nós seres humanos. Ele tinha um motivo maior para votar em Bolsonaro, que era o que Bolsonaro representava contra todo o sistema. E ao votar nesse motivo, ele procura esquecer informações que gerem ruído nesse motivo. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Se você começar a ver a sua maneira de raciocinar com relação àquilo que você gosta, nós gostamos da nossa família, sabemos que ela tem defeitos, mas a gente procura deixar de lado e só fica com o que tem de bom. Fazemos isso o tempo inteiro com as pessoas que nós gostamos. Tá? Então, na hora de escolher um candidato, o mecanismo é semelhante. Não, eu vou escolher ele porque ele vai combater a corrupção, vai dando atenção, vai dar mais atenção à segurança pública e ele é contra todo o sistema que está aí. Ele é o menos envolvido nesse sistema de PT, PMDB e PSDB. Pronto, comprou esse pacote. Aí vem todas as outras coisas que a pessoa ou não conhecia ou achava que não seriam relevantes. Mas vem. Então é assim na política. A política não tem como fugir disso. E o que antecedeu a eleição de Bolsonaro? Antecedeu a eleição de Bolsonaro dois eventos muito profundos no Brasil. Uma profunda recessão com um crescimento grande, abrupto do desemprego,
uma perda do poder de compra, perda de bem-estar da população brasileira. Então vai dizer, pô, não dá para continuar com quem fez isso. E a outra coisa que aconteceu, escândalos de corrupção que envolviam todo o sistema político. Então esse sentimento, o eleitor tinha um sentimento seguinte de desregramento. O país está totalmente desregrado. Esses políticos estão lá não cumprindo dever, não cumprindo leis, só pensando neles, roubando para eles e deixaram a vida do povo piorar. Aí eles escolhem que um símbolo. Esse símbolo representa o quê? Esse símbolo é ligado às Forças Armadas. O que as Forças Armadas transmitem em todos os lugares do mundo? A noção de hierarquia, dever, respeito. Esse símbolo é ligado às religiões. O que as religiões transmitem no mundo inteiro? A noção de pureza, de santidade. Eu não estou dizendo que ele é assim. Eu estou dizendo que são os símbolos mobilizadores do voto. Isso é fato. Então as pessoas votaram imaginando isso. Por isso que a democracia exige o aprendizado, para que as pessoas, com o passar das eleições, notem se essas coisas eram verdadeiras ou não eram, se quem dizia isso estava, de fato, propalando algo que ele realmente defendia. Daí a necessidade de ser eleito, concluir o mandato, disputar a reeleição, ter oposição. Agora, eu estou só explicando as motivações do voto e o símbolo Bolsonaro. Por isso não faz o menor sentido você condenar os eleitores que colocaram em última instância, eu já disse isso, colocaram em última instância com seu voto Bolsonaro lá, porque esses eleitores estavam querendo resolver problemas do Brasil, ou que eles consideravam ser problemas do Brasil. Um problema de anomia, de ausência de regras, de excesso de corrupção, de perda de poder de compra por causa da corrupção. É assim que eles raciocinavam. As pessoas têm visões do mundo. Não tem uma visão que seja melhor ou pior do que a outra, mais ou menos legítima do que a outra. Estamos vivendo no mundo democrático. O desafio da democracia é discordar pacificamente. E nós conseguimos fazer isso. Então as pessoas votaram em Bolsonaro, é importante que eu enfatize isso, porque era alguém que tinha imagem. Imagem é tudo. Todos os candidatos têm imagem. Todos. Tá? A imagem é o que conta. A imagem de quem vai combater a corrupção, de quem vai reduzir o problema da segurança pública, melhorar a segurança pública, de quem é a alternativa contra tudo isso que está aí e, portanto, ele representa a volta das regras de dever, de hierarquia, de respeito, e dada a bagunça toda, o país precisa de um líder forte. Essas foram as motivações do voto. Se você compreende isto, você vai dialogar melhor com o eleitor de Bolsonaro. Se você compreende que ele votou num pacote sem entender tudo que estava dentro do pacote, você irá compreender o eleitor e dialogar melhor com o eleitor de Bolsonaro, não irá se revoltar e não irá brigar com ele. Como é a maneira de minar junto a esse eleitor o gostar dele de Bolsonaro? Utilize a noção de patriotismo. Mostre que um presidente que defende o patriotismo tem que defender seus concidadãos, independentemente de sua idade. Um presidente que defende o patriotismo tem que ir para a guerra, tem que liderar sua tropa na guerra, e o país está em guerra contra um inimigo que não é um país, o nosso inimigo. O inimigo é um vírus invisível. Então é falta de patriotismo de Bolsonaro não ir para a guerra de peito aberto, a guerra para derrotar o vírus. Esse é o primeiro inimigo. Esse é o inimigo que atrás dele traz tudo de negativo, recessão, perda de poder de compra, desemprego. Então, por quê? Porque o eleitor de Bolsonaro, quando votou nele, o patriotismo foi algo importante. Então, se você mostrar que isso é falta de patriotismo, se você mostrar que isso é falta de caridade, falta de dó, falta de valorização da vida, que é um valor importante para todas as religiões, você irá começar a abalar a crença que essa pessoa teve em algum momento em Bolsonaro. Crença, de novo, legítima em função do contexto que o país vivia naquele momento. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor o outro,
a ouvir melhor o outro e entender porque ele não é o principal responsável pelo que nós estamos vivendo agora e, ao fazer isso, dialogar melhor com essa pessoa. Um abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo.